Ministro Luiz Henrique Mandetta, permita-me chamá-lo de ministro, afinal de contas foi o seu último cargo público. Ex-ministro. Ex-ministro, mas vou chamá-lo de ministro. Fique à vontade. O protocolo assim o permite. O fã aqui, no caso, sou eu, né? Roberto Cabrini. Muito obrigado, ministro. Estamos próximos a 1.000 mortes por dia. Infelizmente. Como é que o senhor define esse momento, ministro? É um momento de reflexão, porque esse coronavírus, esse Covid-19, o nome que queira se dar, ele inaugura o século XXI. Isso é um ponto fulcral, isso é um ponto que os livros de história vão tratar esse momento, o século XXI, em antes e depois do coronavírus. E todos os países do mundo que tiveram o enfrentamento com essa doença, eles tiveram números superlativos e o vírus foi extremamente cruel com as sociedades. O número de mortes, para aqueles que são mais frios, ele pode ser pequeno. A pessoa fala, morreu 1.000 de coronavírus, mas morre mais de bala ou de acidente de trânsito ou de diabetes, isso é verdade. Mas o período curto de tempo, o delta pequeno de tempo e a letalidade do vírus ao sistema de saúde, a letalidade do vírus à economia, à cultura, ao esporte, à comunicação, ao comportamento, ao código de comportamento social, aos restaurantes, aos comércios, aos microempresários, o conjunto de letalidade de mortes de CNPJs e CPFs, tudo junto, ele vai ser historicamente marcado como o século XXI, o maior drama do final do século XX, que encerra-se agora com o início do século XXI. 1.000 óbitos por dia num país como o Brasil, em cidades como Manaus, que teve colapso de sistema funerário. Eu sei que você esteve lá e viu de perto, em loco, o drama. Manaus, uma cidade que normalmente tem 22, 23 óbitos por dia, de repente fez 140, sendo que algo em torno de 30, 35 por coronavírus. Soma com os 22 que tem sempre, 55. E os outros 80 são as chamadas mortes correlatas, que não são corona, que não estão nessa conta de 1.000, mas que são elas que fazem o conjunto do colapso. As pessoas que têm infarto porque tem uma dor no peito, mas não quer ir no hospital, acha que vai melhorar, toma um remedinho, quando vai já está com um infarto fulminante. O número de pessoas que morrem em casa, pessoas que se automedicam até com a cloroquina, que faz arritmia, que fazem óbito dormindo e que são encontradas em óbito. Em Manaus, o normal eram 2 óbitos em casa, chegou a 40 óbitos dentro de casa. Esse tipo de drama, a nossa estatura, como nós somos pequenos perto de um agente agressor como esse vírus, é isso que vai ser extremamente reflexivo e eu acho que não tem ninguém indiferente a isso. Qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade com emoção, ele fica profundamente tocado e leva-se a uma reflexão profunda dos valores que norteiam as nossas tomadas de decisão. Em que momento o Brasil perdeu a mão na condução dessa crise, ministro? Eu acho que o Brasil, assim como outros países, ele é mais um ator nessa crise. Nós somos um país continental. Quais são os países continentais no mundo? A China, que tem um território relativamente parecido com o brasileiro, tem lá o deserto de Gobi, que 30% das pessoas não habitam, então, num território de 65% do território brasileiro, ela tem 1,5 bilhão de habitantes. O que se esperava? Porque foi lá que começou a doença, que se a mesma doença que está acontecendo aqui, que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, que são países continentais, que a China tivesse tido um número enorme de casos e enorme de óbitos. Eu acho que a maneira como a China apresentou os números, a maneira como a Organização Mundial de Saúde orientou os países, dizendo que os países deveriam cuidar um a um os casos e bloquear um a um, aquilo dali nós perdemos uns 40 dias, que se nós tivéssemos falado, olha, o vírus é um vírus respiratório, é um vírus de transmissão, ele é muito competente para transmitir. A transmissão desordenada, que é o que se viu em Wuhan e o que se vê em Manaus, é o que nós temos que evitar, e deixasse aquilo mais claro,
eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais de sucesso. Porque é exatamente isso. O Brasil assistiu de camarote a crise na China, depois a crise no Irã, na Espanha, na Itália e depois nos Estados Unidos. E mesmo assim não conseguiu aprender com os erros desses países. Eu acho que a primeira crise que a gente viu foi a chinesa, porque a Península Asiática, ela também ajudou a confundir. A Coreia, ela tem um plano para vírus respiratório, porque ela sofreu muito em 2015 com a MERS, que era uma virose que agrediu muito a Península Asiática. Então, eles tinham laboratório, eles tinham médicos, eles tinham equipamentos de proteção, eles tinham... É como se você tivesse uma sociedade, por exemplo, o Japão, ele treina muito todo mundo para terremoto. Os prédios são preparados para terremoto, as crianças na escola, elas têm a hora do terremoto, igual ali em São Francisco, nos Estados Unidos, tem treinamento, evacuação, tem tudo aquilo. Nós nunca fizemos treinamento para terremoto no Brasil, porque as chances de termos um terremoto são desprezíveis, então não se faz. Eles tinham todo um preparo para vírus respiratório, porque foi de lá que veio o MERS, é lá que é H1N1, é lá que veio a gripe asiática. A origem de praticamente todos os vírus respiratórios, as mutações, ela vem daquela sociedade por conta de hábitos culturais, por conta da proximidade, por conta da superpopulação. Então, quando o vírus se espalha na Península Asiática, também parece para nós a distância de que é um vírus controlado. Quando ele dá o primeiro país que cai, é o Irã. A gente olha e fala assim, pô, mas o Irã está sofrendo bloqueio, o Irã está numa crise, é um país teocrático, muito fechado. Nós ficamos assim, mas será? Mas ali começou somente quando a Itália abre aquela situação na Lombardia, interessante que na sexta-feira, véspera do Carnaval, nós tivemos uma reunião, eu, Wanderson, Gabardo, toda a equipe, para ver quais países que nós deveríamos dar alerta para que a vigilância das cidades, os médicos, os hospitais, fizessem correlação de quadros gripais com vindo de tal país. Foi quando nós aumentamos a Coreia, nós colocamos Singapura, nós colocamos uma série de países da Península Asiática. E na Europa, a Itália aparecia com 80 casos, 100 casos, na sexta-feira. No sábado, eles fizeram 380, no domingo, 600. Na segunda-feira, quarentena na Itália. Foi em 48 horas a coisa virou. O primeiro paciente brasileiro foi na terça-feira de Carnaval, foi dia 25 ou 26 de fevereiro, se não me engano. Embora as pesquisas demonstrem que a contaminação aconteceu antes. No dia que a Itália anunciou a situação na Lombardia. Então, o primeiro caso brasileiro ali é que nós olhamos, que foi o primeiro país ocidental com uma dinâmica. E aí o Brasil perdeu tempo, ministro? Eu acho que o Brasil tentou fazer um reposicionamento de leitura. Nós tínhamos uma leitura de que tratava-se de um vírus pesado, um vírus lento para transmitir, que, portanto, era passível de fazer um contorno, um entorno, um bloqueio, como era a orientação, isole a pessoa, isole os contactantes. E naquele momento a gente olha e fala assim, não, esse vírus ele se comporta muito como um aerosol. Ele é gotícula, mas a capacidade dele de transmissão é muito boa. E o que o Brasil deveria ter feito naquele momento? Naquele momento, o que nós fizemos foi correr atrás do prejuízo. Por quê? Vamos precisar de muito equipamento de proteção individual. Aonde estão os equipamentos? Na China, 94% do mundo comprando, a China fornecedora. Um erro não só do Brasil, um erro de toda a globalização que concentrou em um único país todos os insumos necessários para aquele momento da epidemia. E a China fechada para exportação. Então, a gente consegue, com prestígio meu pessoal, com o ministro da Saúde da China, conversando com o embaixador, consegue ainda tirar um pouco de equipamento. Mas a indústria nacional, nos anos anteriores, ela praticamente não tinha mais produção de escala, nem de máscara, nem de equipamentos. Nós não tínhamos parque industrial. A balança comercial da saúde brasileira é quase 30 bilhões de dólares negativa. Nós desfizemos o parque. As nossas fábricas de respiradores não competiam mais com as chinesas e nossas fábricas estavam todas obsoletas, produzindo muito pouco. Então, naquele momento, tentar comprar, competindo com Itália, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, as enfermeiras da Inglaterra trabalhando com um saco de lixo na cabeça.
De repente, o Trump, que estava dando para nós assim, não, eu acho que de lá vai vir alguma coisa boa, porque ele estava dizendo que era uma gripe e que os Estados Unidos iam lidar com aquilo muito bem, não tinha nada. E, de repente, ele sai de cena e Nova York cai, Chicago cai, Califórnia cai, Flórida cai, todo o sistema de saúde norte-americano, e eles passam a entrar, os dois maiores PIBs do mundo, Europa e Estados Unidos, comprando o mesmo material que nós precisávamos. Ali nós ficamos ensanduichados entre o poderio financeiro desse primeiro mundo, a sua capacidade de logística e a nossa capacidade de logística aqui no Brasil. Eu acho que não é que o Brasil fez certo ou fez errado, o Brasil sofreu naquele momento a falta de um organismo que vai ter que ser discutido agora no pós-corona, um mecanismo mediador. O que nós assistimos foi uma selvageria. Máscaras que a Cruz Vermelha estava doando para a Itália foram desviadas na Macedônia para outros países, que é uma coisa impensável. Nós vimos foi a máxima de todo mundo querendo se salvar e querendo comprar as coisas e passando por cima dos outros. Então, naquele momento, o Brasil foi muito mais vítima dessa desorganização absurda mundial do que ator do seu tempo. Ainda assim, nós fizemos a quebra das patentes dos respiradores, abrimos, colocamos o que nós tínhamos de melhor de indústria mecânica fina para produzir respiradores, reativar uma indústria nacional, que é muito difícil você reativá-la. Envolvemos a Chrysler, envolvemos uma série de empresas, recuperar respiradores parados, pegamos o pessoal de manutenção da Vale, compramos testes através da Vale do Rio Doce na China, através do sistema bancário, mas ali já havia claramente uma falência da capacidade de produção chinesa, qualidade dos testes duvidosa, qualidade de respiradores duvidosos, e naquele momento o Brasil não contou com uma parceria que poderia ter facilitado, que resolveria, eu não digo, mas que poderia ter facilitado um pouco as coisas para o Brasil, que seria ter um bom relacionamento com a China naquele momento, e infelizmente naquele momento nós tivemos algumas questões rusgas diplomáticas entre a Embaixada da China e o governo brasileiro, que fez com que a gente ficasse um pouco distante da colaboração chinesa. Mas o Brasil tem seus acertos e tem seus erros, como todos os países. Ministro, o senhor deixou o Ministério da Saúde com grande aprovação popular, mas a sua gestão também foi marcada por muitos conflitos com o presidente. O senhor defendia o isolamento social, o presidente defendia a flexibilização. Até que ponto os maus exemplos dados pelo presidente da República implicaram em vítimas fatais, em um aumento considerável? É difícil fazer essa correlação direta agora, porque ninguém tem certezas. Esta doença é uma doença nova, o vírus está escrevendo a sua história natural no mundo. Agora, que naquele momento a única informação que nós tínhamos de toda a academia científica, eu montei um aparato de suporte para as decisões do ministro, com a Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, com os nossos maiores cientistas, com a USP, com a Fiocruz, com o Evandro Chagas, com o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, com tudo que nós tínhamos de melhor. Além disso, eu articulei com as sociedades latino-americana, com a espanhola, com a norte-americana, para que nós tivéssemos os maiores experts do mundo. Alinhei o nosso sistema de saúde com a Inglaterra, que tem um histórico de boa leitura de doenças infecciosas virais. Foi a Inglaterra quem decifrou o H1N1. Foram técnicos ingleses e americanos que decifraram a Zika vírus dentro do Brasil. Então, juntamos os melhores canais e todos eram no mesmo sentido. Isolamento social. Proponham isolamento, porque você precisa ganhar. O isolamento não é uma cura, é preciso lembrar isso. Não. Ele ganha tempo. Tempo. Tempo para quê? Ele evita um encontro que vai ser inevitável. E ele te dá esse encontro num delta de tempo um pouco mais alargado. Se você fizer esse encontro como Manaus fez... Para cuidar do sistema hospitalar? Você não... Ou para esperar o desenvolvimento de uma vacina? Exatamente. Para você ter três coisas. Primeiro, os respiradores, ventiladores para os críticos, para os graves. Você ter leitos para aqueles que são os que vão para o hospital, mas não vão
não vão ser entubados. Ah, mas e se você colocar em qualquer hospital serve? Não, porque se você colocar em qualquer hospital, as pessoas que continuam a ter o infarto, o traumatismo craniano, enfim, a vida continua. Mas se o presidente estivesse aqui, ele diria com certeza ao senhor que a fome vai matar mais do que o vírus. Ele se apegou nessa visão de que a economia, e ele é eleito pela maioria do povo brasileiro para tomar as decisões, e ele fala claramente. Mas como é que era possível o ministro e o presidente tendo discursos tão divergentes assim? Tão opostos? Acontece. Para isso, quando chega nesse ponto, ou o ministro se alinha à fala do presidente e fala, então tá, eu sou o ministro da Saúde e eu vou me alinhar à economia, vou falar contra aí o sistema de saúde brasileiro, porque eu tinha os secretários estaduais, os secretários municipais, as academias todas nos informando. O sistema de saúde brasileiro... Vocês discutiam todos os dias, praticamente? Todos os dias, porque às 8 da manhã e às 10 da noite... Discussões calorosas. Do nosso sistema de saúde, discussões técnicas. E com o presidente, várias reuniões onde eu mostrava, se nós formos por esse caminho, nós ficarmos com dinâmica social, um paciente contaminado vai contaminar 5, 6 muito rápido. Se a gente for para um isolamento de 60%, 70%, que nós chegamos a ter 79% em São Paulo, um paciente contaminado vai contaminar 1, 2 e vai nos dar um pouco de tempo. Eu precisava do mês de abril e do mês de maio. Ou seja, o senhor trazia a ciência. Para chegar aos respiradores, para capacitar os enfermeiros, capacitar os médicos, dimensionar, às vezes aguardar um medicamento. Olha quanta pesquisa está saindo. No começo nós não tínhamos nenhuma noção de qual era o tratamento, sequer o início era totalmente empírico. Mas por que vocês não chegavam a um discurso unificado? Eu acho que o presidente ele olhava muito a questão da economia. Ele discutia salutar. É normal que vocês discutam. É normal, isso faz parte. O que não é normal é um presidente e um ministro é dono da verdade. Falarem de maneira oposta. Ninguém é dono da verdade. Eu medi as palavras para... Mas o governo não só. O governo não só. O governo não pode ter dois discursos. E isso foi chegando uma hora que isso passou a ser a pauta da imprensa. A imprensa falava assim, o presidente falou isso, o ministro falou aquilo. Então, todos os dias estava havendo choque, não de opiniões, mas de posicionamentos. Nós tentamos organizar, tentamos trabalhar isso de um jeito que pudesse ser compatível a condução da saúde com alguma proposta de ativação de economia, desde que nós tivéssemos as pré-condições, os pré-requisitos. A saúde falou, se eu tiver pré-requisitos, que são, eu tenho que ter os respiradores, eu tenho que ter os médicos, eu tenho que ter as enfermeiras, eu tenho que abrir os leitos e eu tenho que ter os equipamentos de proteção individual. Se eu tiver isso daqui, porque vamos lá, Cabrini, vamos dar um exemplo de uma cidade, sei lá, São Paulo. Vamos dizer que São Paulo necessita como cidade de 4.000 leitos de CTI novos para o coronavírus. E vamos supor que nós tivéssemos 8.000 leitos novos para coronavírus na cidade de São Paulo, disponíveis para a população. Ora, se eu no máximo de atividade vou usar 3.000, 4.000 e tenho 8.000, e tenho médicos, e tenho enfermeiros, e tenho equipamentos, eu posso chegar para a população e falar assim, olha, tem uma doença muito grave, vocês, por favor, cuidem. Não, mas se acontecer, eu tenho como dar a... Aí passa a ser o seu arbítrio. O senhor poderia ter flexibilizado mais o isolamento? Não. Fazendo minha culpa? Não. Acho que foi na dosagem certa. Não, eu acho que nós não experimentamos, em nenhum momento nós experimentamos um isolamento verdadeiro. Aquela história de quarentena, o Brasil nunca teve quarentena. Mas essa divergência entre vocês provocou um fenômeno muito claro, a não adesão popular ao isolamento. Por isso que ela foi caindo. Por quê? A pessoa olha e falava, e por isso eu externei, falei, está muito difícil. Porque está havendo um descompasso. Foi a palavra que eu escolhi naquele momento. Tem um descompasso entre o Ministério da Saúde e o presidente. A população não sabe se segue o presidente ou o ministério. E isso está minando o esforço. Porque 30%... Isso custou vidas, ministro? Eu acho que isso custou tempo. E tempo, nesse momento, é o que mais a gente precisa para salvar a vida. Eu preciso de mais tempo. Pode surgir um teste melhor, um remédio melhor. Nós precisávamos de mais tempo para poder ter aquele discurso. Havia um descompasso.
até o ponto que não foi mais possível, porque o presidente manteve. É interessante que o presidente Trump, que tinha o mesmo discurso, Voltou atrás. ele voltou atrás. O prefeito de Milão... E o senhor chegou a falar sobre isso com o presidente? Isso Olha, foi... o presidente Trump voltou atrás. Isso foi dito. O senhor não faz o mesmo? Isso tinha, essas discussões. O senhor falou isso para ele? O prefeito Olha, o Trump mudou de ideia. O prefeito de Milão voltou atrás. O Boris Johnson na Inglaterra voltou atrás. Porque e o que ele dizia? Nenhum chefe de Estado gosta de parar a sua economia. E os próprios cientistas divergem sobre o coronavírus. E aí você tem a divergência, você tem correntes. Então aquilo é um caldo para isso. Só que os números falam por si. Eu sempre disse, cuidado, olha aqui, ó, na Itália estava caminhão do exército carregando cadáver. A Espanha teve que colocar cadáver numa pista de gelo, de esqui, porque não tinha morgue. Ou seja, o senhor o alertou. O sistema de saúde norte-americano estava com um caminhão frigorífico encostado em um hospital. E por que ele não se convenceu disso? Valas comuns, cuidado, esses números são muito graves, essas imagens são muito duras. O que ele dizia? Né? Ele sempre manteve a visão de que eu sei, mas é que nós precisamos reativar a economia, a parada da economia ela vai ser pior do que as Era impossível o meio termo? É o que eu lhe digo, a gente tentava, mas eu sempre colocava, eu preciso, as minhas pré-condições, os meus pré-requisitos para poder falar sobre economia, é que eu tenha um sistema, o sistema estava em expansão, eu preciso expandir mais o sistema num país continental como esse. Eu alertava, veja Manaus, veja o Pará, aí tinha naquela época uma crendice de que como o país era tropical, que era calor, não ia acontecer nada em Manaus. O pessoal da Zona Franca não queria parar as empresas, a Vila Operária de Manaus e o manauara ele viaja muito para Miami, é mais barato para ele ir para a Flórida do que ir para São Paulo, o avião. Então ele se contaminou e lá a doença veio pela parte operária, veio em massa, veio o rico e veio a classe alta, a classe média e a classe operária, tudo junto ao mesmo tempo. Diferente de São Paulo, do Rio, que era o pessoal que estava esquiando em Milão, que era na Barra da Tijuca, no Leblon, era lá nos Jardins, o pessoal ia para o Einstein, para o Sírio, e a massa estava distante. Agora é que está chegando na periferia de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro. Então nós transmissão comunitária em alta escala. Nós tínhamos aquele intervalo entre ter chegado nos ricos que tinham um sistema que daria conta de atendê-los, né? E preparar melhor um sistema para atender a grande massa de mais de 80% dos brasileiros, que é 100% SUS dependente. Uma pergunta importante, ministro. O senhor estava à frente do Ministério da Saúde. O presidente não consultava? Ele não consultou o senhor, por exemplo, quando descreveu e classificou o coronavírus como gripezinha? Não. Isso ele tinha... Era uma fala que ele foi fazer lá, que ele não se assessorou em nenhum momento do Ministério da Saúde. Qual foi o estrago produzido por essa frase? Eu acho que ela foi pública, né? Eu acho que todo mundo, o estrago ele deve ter medido, vocês devem ter medido nas pesquisas. Na sua visão? Eu acho que ficou uma situação assim, foi de muito risco para ele, porque uma gripezinha, um resfriadinho, mesmo a gente dizendo que a gente teria um número muito grande de óbitos, né, e que isso poderia ficar marcado, poderia ser um carimbo, né? Cada morte seria comparado com uma gripezinha, mas foi a decisão que ele e o seu entorno tomou naquele dia de gravar aquele vídeo e fazer em rede nacional. Essa frase você viu como um míssil contra o isolamento social? Eu acho que sim, eu acho que ela não um míssil, mas ela foi muito dura para com os governadores e os prefeitos, porque, Cabrini, saúde normalmente é pauta de eleição municipal. Os prefeitos, como a saúde foi municipalizada, pode notar que a eleição de prefeitos é quando o cidadão sempre se manifesta em relação às eleições municipais. Saúde sempre é o item mais duro nas eleições municipais. Quando as eleições são de governadores, a pauta mais dos governadores é segurança, é polícia civil, polícia militar, roubo, assalto. E a pauta de presidência da República é economia, é emprego. Então eu acho que teve assim uma leitura muito simplificada de que saúde era pauta, era desgaste, era assunto que iria ocorrer na ponta do sistema, não no governo federal.
o governo federal poderia, eu acho que essa foi a leitura feita por quem estava no entorno, e que a consequência da política de saúde iria afetar a economia, que essa sim será a pauta federal, porque é economia, é inflação, é juro, é lei de responsabilidade fiscal. Então, me parece que a leitura foi uma leitura minimalista, simplificada, de que isso não é assunto da União, isso é um assunto da ponta. E isso colocou em rota de colisão, porque desautorizou os governadores. O governador Caiado, por exemplo, que era um governador muito alinhado com o presidente Bolsonaro, quando estava lá fazendo toda a sua força no estado de Goiás para tentar segurar um pouco, sabendo que o estado de Goiás poderia, pelo trânsito da Belém-Brasília, pelo trânsito de São Paulo, Goiás é meio de caminho, né? Então ali passa muita coisa, o Caiado rompe em rede nacional com o presidente Bolsonaro, o seu maior governador mais próximo. Depois acaba fazendo reata parcialmente, mas assim, foi desconexo com o Nordeste, com o Sudeste, com o governador Dória, com o governador Witzel, com o governador do Paraná, com os governadores todos ficaram numa situação porque eles estavam propondo, por conta das orientações de todos os academias, e outra, por conta de uma imprensa livre que estava fazendo uma cobertura e mostrando Nova York, mostrando Itália, mostrando Inglaterra o dia inteiro. Mostrando. Por que o presidente nunca tentou um discurso conciliador com os governadores? Aí essa pergunta você vai fazer o dia que você senhor fazia sentar com essa o presidente. Pergunta? Nós tentamos, houve uma série de videoconferências, nós fizemos primeiro com os governadores da região norte, foi bem, fizemos com os do nordeste, foi bem, fizemos com o do sul, foi bem. Quando foi a última reunião, fizemos com o centro-oeste, foi bem. Quando fez a do sudeste, houve lá um mal-estar, uma discussão que acabou ficando uma discussão pública entre o governador de São Paulo e o presidente, e aquilo acabou fazendo com que todas as demais reuniões essa ideologização do vírus custou muitas vidas? Isso é uma coisa dura, porque ela é pano de fundo de epidemia sempre. Quando você tem uma epidemia de dengue, eles ficam tentando falar se o mosquito é municipal, estadual ou federal. Eles falam que a culpa era do antecessor, a culpa é da população. Sempre o político ele tira a agenda ruim e joga para um terceiro. Sempre surge nas epidemias alguém com uma ideia iluminada. Eu me lembro gente colocando café, botando a água parada e falando se colocar café na água não mata o mosquito. Tinha gente que colocava garrafa d'água para ser uma armadilha para pegar os mosquitos, para prender os mosquitos na dengue. Então, as fake news, sempre a política ela está presente nas epidemias. Se você lê A Peste lá do Camus, que é um clássico da literatura, você vai ver a reação dos políticos. E realisticamente, né? Isso está custando vidas. Eu acho que isso daí prejudica o iluminismo, prejudica a ciência. E tudo que prejudica a ciência nesse momento atrapalha o bom andar das coisas. Por isso que eu determinei 3 pilares: ciência, SUS e vida. Luta intransigente pela vida, nós não íamos abrir mão de ninguém, nós nos declaramos a favor de todo mundo, dar chance para todo mundo. Nós nos declaramos 100% para que o SUS funcionasse na sua plenitude. Nós iríamos enfrentar a epidemia através do tripé do Pacto Federativo, município, Estado e União, e ciência como guia, como luz. Né? A questão da cloroquina ela foi emblemática e é emblemática até hoje, porque tem evidência. Todo mundo quer um remédio barato, que o Brasil tinha. A cloroquina funciona ou não, ministro? Pelos estudos que tem até agora, ela não demonstrou diferença, porque... O senhor sabe que em UTIs Brasil afora, os médicos estão usando. O uso compassivo já vem sendo usado, porque quando uma pessoa está no estado muitos grave... deles defendem. Agora, a discussão vamos usar no primeiro dia do sintoma, o uso precoce. É isso que estão hoje batendo... Sem dúvida. Batendo boca. Porque no começo se falava que deveria ser usado apenas em casos graves. O uso dos graves, dos intubados e dos graves, eu fiz questão de dar aos médicos a farmacopeia completa. Os médicos brasileiros têm acesso a todas as drogas que eles quiserem. O senhor é médico, o senhor daria cloroquina aos seus pacientes? Se eu tivesse numa situação de gravíssimo, corticoide estava sendo usado, ivermectina, que é Ivomec, estava sendo testado, anticoagulante, heparinização plena de paciente,
azitromicina, levofloxacina, remdesivir, coquetel anti-AIDS. Você usaria um coquetel? Eu coloquei à disposição dos médicos 100% das drogas. Usem o que vocês acharem que vocês devem utilizar. O que eu não fiz é colocar na mão do Ministério da Saúde a recomendação para uso dessa ou aquela. Como é uma doença nova e que parte da observação na beira do leito, cada médico tem o compromisso com o seu doente. Não seria eu que iria retirar dele a possibilidade de lançar mão de uma droga. Essa defesa intransigente do presidente, a hidroxicloroquina, foi um erro? Eu acho que isso daí o tempo e a ciência vai dizer. Quando ela começar, a sua visão nesse momento? Eu aguardo a ciência sempre. A ciência é que fala. Achismo em ciência é o pior caminho. Eu vejo alguns gestores experientes, alguns fazendo propagandas. Eu acho isso. Na minha experiência, a minha experiência não vale nada. Eu não acho nada, é uma doença nova. Nós estamos aprendendo. E até agora o vírus tem ganhado da gente de goleada. Então nós precisamos ter humildade, saber que sabemos muito pouco. Quando o senhor fala da gente, o senhor fala... A gente, humanidade, ciência, Brasil, não tem ninguém hoje. Nós não somos donos da verdade, nós somos donos das dúvidas. De 0 a 10, que nota o senhor dá para a gestão brasileira na administração da crise do coronavírus? Eu acho que o Brasil, como um país democrático, com todos os seus números abertos, com o SUS funcionando na plenitude, com as academias trabalhando, com dinheiro para pesquisa, dinheiro para vacina, dinheiro para medicamento, recurso para os municípios e estados, bom custeio dos leitos, expansão recorde de número de leitos. Eu acho que o Brasil está fazendo aquilo que um país do nosso porte, se compararmos, porque eu acho muito cruel as pessoas olharem e falarem assim, a Nova Zelândia, a Finlândia. Ora, comparar o Brasil com uma ilha, com um IDH altíssimo, sem nenhum contraste social, agora vamos comparar o Brasil com países continentais, com assimetrias, as determinantes nossa sociais... Nossa gestão é uma história de sucesso ou de fracasso? Eu acho que a nossa gestão ela está ocorrendo e os números vão dizer por si. Eu acho que o Brasil está fazendo força. Seria precipitado classificar nesse momento? Precipitado, e eu acho que a medicina brasileira está lutando, eu acho que a enfermagem brasileira está lutando com garra. O número de recuperados é favorável. O número de recuperados é favorável. A doença, é o que eu digo, ela não é letal individualmente, a letalidade é baixa. Ela é letal para a sociedade. Aí, quando nós analisarmos a doença e a nossa sociedade como um todo, aí nós vamos ver o que algumas sociedades fizeram de diferente que possam ter colhido resultados melhores ou piores que o Brasil. Esse balanço, o mundo pós-corona, que é uma coisa que me interessa hoje como ex-ministro... Ainda não dá para fazer? Ainda não está. Eu participo de grupos que estão estudando isso no mundo inteiro. Mas existem fatos que são muito claros. Por exemplo, deles que o isolamento, aonde foi feito com marcação, muito bom. Sociedades pequenas que têm condição de marcar homem a homem com alta tecnologia. Agora, como fazer isolamento na favela do Rio de Janeiro? Olha as determinantes sociais que nós estamos inseridos. Como fazer? Como fazer a periferia de São Paulo? Como fazer Paraisópolis, vocês que conhecem tão bem? E a Baixada Santista? E aquelas favelas que tem do lado do Guarujá? Aquilo dali, nós vamos chegar num barraco que moram 6 pessoas, que tem uma distância de 1 metro de barraco para outro, e vamos chegar para eles e falar assim, lavem as mãos, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Ministro, eu posso dizer ao senhor que eu estive no olho do furacão. E aí? Eu estive em todas as favelas, você achou? ou nas mais importantes, estive na Rocinha, e pode ser que estive eles em nos surpreendam, né? Estive em Manaus, estive em UTIs. O que eu posso dizer para o senhor é que noções erradas foram vendidas para a população. Várias delas. Vamos começar, por exemplo, com a noção que era vendida no Brasil, no mês de fevereiro, de que o clima quente evitaria a proliferação da doença, o contágio. Manaus, por exemplo, foi altamente contaminada por essa noção errada. Acreditava-se que a contaminação não chegaria em Manaus. Isso foi um erro importante. Isso foi divulgado por cientistas, inclusive, brasileiros. Isso foi um erro porque as pessoas, é o que eu falo, ninguém conhece esse vírus. O vírus apareceu no hemisfério norte durante o inverno. Então, por analogia, aquelas pessoas falaram, bom, nós estamos no hemisfério sul e estamos no verão. Médicos disseram isso. Então, ele não vai circular no hemisfério sul. Isso foi dito por médicos importantes. E, de repente, uma parte acreditou, uma parte não acreditou. Eu dizia sempre, nós vamos observar, nós estamos rezando, torcendo, para que o vírus não se aclimate no hemisfério sul. Porque pode acontecer. A Zika vírus, quando o Brasil deu emergência sanitária internacional por microcefalia,
Nós fizemos isso baseado nos números de microcefalia do Nordeste. Mas essa noção teve um custo bem alto em Manaus. E você sabe o que aconteceu com a microcefalia da Zika? Ela não se repetiu no Sudeste do Brasil. E ninguém sabe até hoje por que ocorreu basicamente no Nordeste. Até hoje estão estudando. Esse vírus, ainda estão querendo saber, por exemplo, será que em ambientes extremamente hostis, por exemplo, os pacientes com HIV, eu tive discussões com o pessoal da África do Sul, que é um dos países que tem o maior índice de HIV e, portanto, usa um número enorme de retroviral para tratar HIV, que surpreendentemente estava com níveis baixos. Será que o retroviral da HIV joga um papel nisso? Então, Ou seja, o senhor está falando uma coisa muito importante. Não dá para se cravar determinadas noções. As más noções foram cravadas. Más noções Isso teve foram um custo. cravadas. Sim, em todas as sociedades. Essa foi uma delas, mas existem outras, por exemplo. Outras, por exemplo. Se propagou no Sim. Brasil, por exemplo, que o uso de máscaras só deveria ser feito quando as pessoas apresentassem sintomas. O que é um erro muito grande, já se sabe disso. Esse foi um erro da leitura daquilo que eu te falei no começo, da Organização Mundial da Saúde, da China, que veio dessa maneira. Olha, perdeu-se tempo com isso. Eu acho que nós perdemos 40 dias com aquela... Quem estiver... Como que você... Com falsas verdades. Imagine que fosse possível, hoje todo mundo sabendo a competência que esse vírus tem, de você pegar um voo que uma pessoa que estivesse na Europa, que tivesse descido em Portugal e tivesse passeado de trem, ido à Espanha, da Espanha ido à Suíça, e tivesse ido por uma companhia e entrasse no avião, o avião cabe 280 pessoas, e encontrasse pessoas que tivessem vindo, uma da Rússia, uma da China, e você ter que decifrar aquele quebra-cabeça inteiro para encontrar uma pessoa que fosse suspeita. Quando o Brasil for o primeiro país a falar, está errado, isso é uma pandemia, esse vírus é um vírus respiratório grave, a Organização Mundial da Saúde, ela brigou duramente comigo no Brasil. Eu fui criticado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Tedros e pelo Michael Ryan. Que erros foram cometidos pela Organização Mundial de Saúde? Eu acho que um deles foi validar aqueles números da China sem entrar lá dentro, sem ver em loco. Cadê 1,5 bilhão de pessoas? Quantos casos teve em Pequim? Quantas cidades do tamanho de Belo Horizonte, do tamanho de Manaus, do tamanho de Fortaleza? Então lá não teve? Então é outro vírus, é outra doença? Porque a doença que a China apresentou e que a Organização Mundial da Saúde apresentou da Península Asiática é outra em relação ao comportamento que ela teve na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na América, em todo o mundo, né? Então, há aí um material vasto para a ciência trabalhar, porque isso não adianta você torturar números politicamente para que eles confessem o que você quer. Os números são confiáveis, ministro? Eu acho que os números, confia nesses números? Os números são os que têm. Eu acho que eles serão submetidos ao estresse da ciência. Mas fala-se em subnotificação sempre e em existe. supernotificação também. Sempre existe. Não, super eu não acredito, porque seria muito... Só se você conseguisse fazer 100% da população, que não existe. Eu vi, por exemplo, exemplos em Manaus, onde a pessoa morre de ataque cardíaco e acaba constando que ela morreu do coronavírus, né? Eu vi em Manaus. É difícil estabelecer o quanto isso é expressivo. Eu acho que todas essas mortes, do que diz respeito lá que o Wanderson colocava, é coletado o material, ele pode até colocar aquilo dali, mas depois aquele material vai para laboratório e é aí que se confirma. Por isso que tem sempre... O mais provável é a subnotificação. Mais provável é mais provável é sub. Em que extensão ela teria? Dos casos, não estou falando de óbito, porque o óbito é um fato determinante. Então você investiga o óbito. Agora, da população geral, quantos por cento das pessoas têm o vírus e estão com anticorpos? Os inquéritos sorológicos, eu mandei fazer o primeiro com a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está saindo o resultado. E depois mandei fazer em todos os estados da federação, que é o Ibope vai fazer, com o povo todo vestido, e entrar na casa, como se fosse uma pesquisa dessa que você faz para presidente, para governador, que você testa 2.000 pessoas e tem 97%, 98% de taxa de confiabilidade. Você faz de criança, de adolescente, de idoso, faz por bairro, faz a amostragem e aplica a ciência da estatística. Isso, quando nós fizermos, eu acho que Manaus, por exemplo, deve ser a nossa cidade que vai estar com o maior grau já de imunidade. Eu acho que, por exemplo, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, vai ser o estado que vai estar com um dos menores índices, talvez o Centro-Oeste, Tocantins, Mato Grosso do Sul, porque muito pouca gente fez turismo, muito pouca gente foi para lá. Então eu acho que nós vamos ter diferentes graus, aí é que nós vamos ver
pela primeira vez, quantos somos, quantos já temos anticorpos, quantos que ainda terão que entrar em contato com esse vírus, quantos que desenvolverão formas leves, porque isso a gente sabe. A que distância estamos da imunização do rebanho? Da imunização do rebanho, que é quando as pessoas almejam o fim disso para ter o que eles chamam de novo normal. Ministro, o carnaval foi um erro? As pesquisas da Fiocruz mostram que a contaminação já existia antes do carnaval. Olha, nas favelas, possível. predomina a noção de que o carnaval foi um grande erro, que o Brasil demorou a agir. É muito difícil, é igual o engenheiro de obra pronta. Depois que a obra está pronta, você fala, essa pilastra podia ser para lá ou para cá. Vamos lá. Dia 8 de dezembro, lá em Wuhan, os médicos noticiaram 8 mortes naquela semana por um tipo de pneumonia de origem desconhecida, que eles não sabiam o que era. Para os médicos denunciarem 8 óbitos no dia 8 de dezembro, no mesma semana, é porque essa doença estava circulando lá no mínimo desde agosto, em Wuhan. A China passou o mês de dezembro inteirinho. Teve um médico chinês que foi passar um WhatsApp para os colegas de outros hospitais falando, cuidado, porque tem uma doença aqui que está contaminando muita gente aqui. E o serviço secreto lá, policial chinês, foi na casa dele, tomou o celular dele e ele acabou morrendo da doença. Logo no início, ainda no mês de dezembro. A China só foi reconhecer isso lá pelo dia 10 de janeiro. Quer dizer, nós ficamos 6 meses. E as pessoas do Brasil que foram para Wuhan, que fizeram negócios, as feiras, as pessoas que Wuhan tem voo direto, Wuhan, Califórnia, é voo direto, porque as empresas americanas estão todas lá. Ou seja, o vírus já deveria estar no país. O vírus estava andando para lá e para cá. Ele precisa de um tempo para ele ir contaminando depois que quando ele faz o redemoinho, que a gente chama, quando ele faz o spinning, que aquela curva dele vem assim como um vento, e daqui a pouco ela faz isso daqui, que ela empina, que ela vai lá para cima, é aquele delta ali que a gente teve. Os casos brasileiros, os primeiros identificados, foram de brasileiros que foram para a Europa. O primeiro caso de São Paulo, quase que todos os Mas tem um detalhe importante. Casos. Durante o carnaval, durante a realização do carnaval, o Brasil já tinha estado de emergência. Ou seja, já havia uma preocupação. Mas o estado de emergência... E durante o carnaval já existe o primeiro caso oficial. O estado de emergência que o Brasil coloca no mês de fevereiro, eu me lembro muito bem que ele foi muito em função de que a China tinha decretado uma quarentena em Wuhan e nós tínhamos lá 38 ou 40 brasileiros pedindo para o presidente para serem resgatados. Mas isso já não deveria ter sido suficiente para cancelar o carnaval? O nosso regulamento sanitário, a gente só falaria em emergência o dia que nós tivéssemos casos no Brasil de transmissão sustentada. Alguém chegou a cogitar em cancelar o carnaval? Tecnicamente era isso. Nós, naquela época, não tínhamos nenhum caso no Brasil. E nós estávamos em vigilância muito grande. A vigilância isso chegou a se discutir? Não, não. Eu lembro que uma vez na Comissão de Seguridade Social, que eu fui, ainda não estava nem funcionando as comissões, um parlamentar, se eu não me engano, acho que foi Darciso Peronde, do Rio Grande do Sul, perguntou sobre o carnaval. Eu falei, não tem, não o senhor teve uma gestão muito eficácia. aplaudida. A população aplaudiu a sua gestão, mas ninguém é perfeito. Que erros o senhor acha que o senhor cometeu? Eu acho que a gente poderia ter feito, se eu tivesse a informação de tudo isso no cedo, se eu soubesse que era um vírus mais rápido, mas eu não tinha essa informação. As decisões que a gente tomou são aquelas... O que o senhor fala, puxa, eu podia ter feito diferente? Eu acho que talvez o quê? Ter me aproximado um pouco mais do mercado produtor chinês para tentar um pouco mais de agilidade para trazer as coisas para a gente, mais testes, se fosse possível. Mas não havia como nós termos em janeiro e fevereiro, que era o período para a gente tomar essas decisões, nós trabalhávamos com uma informação diferente do que o vírus se apresentou na Europa e nos Estados Unidos. Aí sim, já era praticamente fim de março, já era depois do carnaval, ali que é quase como se... Ou seja, o Brasil poderia ter trazido respiradores antes. Eu acho que quase como se... Por exemplo, eu comprei 1.000 respiradores, logo que chegou os casos. Licitei, fiz o contrato, a empresa brasileira, para ela montar 1.000 leitos de CTI. Pactuado com todos os estados, nós achávamos que 1.000 leitos, pela informação que eles deram, pelos números deles, 1.000 leitos a mais seria suficiente. Acaba que em março, a gente refaz a conta com os números novos da Europa, daquelas coisas, e entende que precisa de 15.000.
Olha a distância de informação que a gente tinha. Então, eu acho que os primeiros 45 dias entre a China falar que ela tinha um vírus novo e chegar na Itália, e ali sim apresentar a vida como ela era, isso o Brasil e o mundo foi muito mais a reboque da Organização Faltou Mundial decisão da Saúde. naquele momento. Faltou informação da Organização Mundial da Saúde e da China para que a gente pudesse, o mundo inteiro, tomar as melhores decisões. Eu fiz uma reunião, por exemplo, no Mercosul, naquela época, com Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, mais a presença indireta do Chile, da Bolívia, com videoconferência com as autoridades da Organização Mundial da Saúde, para nós tomarmos decisões em bloco. Quando entra aquela situação da Itália, o Paraguai fecha a fronteira com o Brasil, a Argentina fecha a fronteira com o Brasil, e o Brasil, nós estávamos vendendo material, o nosso mercado estava aberto, a Itália estava comprando respirador e máscara aqui no Brasil. Ministro, até que ponto essa indústria do superfaturamento poderia ter sido evitada? Eu acho que na União, que era aqui em cima, nós trabalhamos assim. Eu atravessei a rua, fui até o Tribunal de Contas da União, pedi parceria, pedi a presença ali dentro, pedi para a Controladoria Geral da União estar presente nas tomadas de decisão, nas compras e nas tomadas de decisão. Porque a Lei 866, a Lei de Licitações, se ela já tem muitas dificuldades na rotina, na situação de calamidade pública, emergência, com o mercado do jeito que estava, ela é muito ruim, muito frágil. Então, nós procuramos fazer uma compra centralizada aqui dentro com múltiplos parceiros. Nós descentralizamos o recurso, como o SUS funciona. Mandamos para o estado de São Paulo, se somar tudo, chegamos a mais de 1 bilhão para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades pequenas, mesmo cidades que não teriam no primeiro momento coronavírus, receberam recursos muito expressivos, todas elas para se preparar. O senhor tentava estabelecer um preço máximo para que não houvesse exploração. O Ministério da Saúde, usando o poder de compra da União, não deixar o mercado se predar, porque tinha assim, alguém que tinha um pouco de máscara, ele fazia Bahia brigar com Santa Catarina, para brigar com o Rio Grande do Sul, para brigar com Porto Alegre, e estavam fazendo um leilão, estavam E quem quer roubar vai lutar por contatos individuais. Individuais. E a gente trabalhando para fazer uma coisa coletiva, construir dentro da coletividade. Eu acho que enquanto a gente esteve lá, a gente conseguiu. Agora, depois, a coisa começou a ficar mais difícil, porque se desmancha a equipe. O senhor tem acompanhado o que está acontecendo, né? Exemplos de superfaturamento em várias partes do país. Eu vi situações. Pessoas presas. Compras de baixa qualidade, empresários com dolo, pessoas presas. Eu me reuni com o delegado Valeixo, antes dele sair, antes dessa crise, com o ministro Moro, nós fizemos toda a operação da Polícia Federal para monitoramento do período coronavírus. Vai ser uma nova operação Lava Jato? Eu acho que estava na condução da Polícia Federal. Agora deve ter, provavelmente, o novo Polícia Federal que entrou já vai receber o estudo e o trabalho todo que a gente fez. Daqui a 1 ou 2 anos, estaremos falando do vírus ou do superfaturamento? Eu acho que do vírus. Eu acho que o superfaturamento é tão pequeno, faz parte de almas tão pequenas de Mas pessoas. ele não pode ser ignorado. Não pode, não deve, não será ignorado. Eu fiz videoconferência com todos o Ministério Público Federal, os coordenadores de todos os estados. Foi uma reunião histórica, porque eu dei para eles todos os instrumentos para que eles pudessem trabalhar, articulados com os Ministérios Públicos Estaduais. Então, nessa parte, a transparência é muito grande, muito grande. Agora, é lógico que quem faz o mal feito, ele se aproveita e vai acabar sendo identificado, vai acabar pagando. É lamentável, mas eu acho que nada vai chamar mais atenção do que o número de mortes, os convalescentes e o estrago que esse vírus vai fazer na economia e na sociedade. Eu acho que isso vai estar escrito nos livros de história, muito parecido com o que foi, sei lá, a quebra da Bolsa de Nova York no século XX, 1929. O que vai matar mais, guerra, o vírus ou a fome? Boa pergunta, né? A fome, ela mata muito mundo afora já, né? Nós temos aí mais de 1,5 bilhão de pessoas. Avizinha-se uma crise econômica mundial sem precedentes. Sem precedentes. Eu acho que isso daí nós vamos pagar durante muito tempo um tipo de sociedade que nós montamos e que o vírus veio e derrubou os pilares dessa sociedade,
Você está vendo aí, PIB da China caiu 7%, PIB da Europa caindo, a maior deflação, muito maior do que a Segunda Guerra Mundial, muito maior do que qualquer coisa que a humanidade já experimentou. E que cenário o senhor enxerga para o Brasil? Uma formação de pobre, um cenário que o Brasil precisará muito de liderança forte, precisará muito de um encantamento social para passar por um período de privação. É um período duro da nossa história que nós vamos passar até a gente reconstruir a economia, os pilares da nação e essa economia voltar a crescer. Eu acredito muito na equipe econômica do governo atual, ela tem uma estratégia muito clara para esse período, mas eu acho que por mais que a gente seja otimista, seja brasileiro, eu acho que nós vamos passar um bom tempo reestruturando o nosso empresariado, reposicionando e surgirão muitas oportunidades. Eu não acredito mais, Cabrini, que o mundo vai centralizar quase 100% da compra na China. Vai surgir novo parque industrial da saúde. O Brasil é um país continental que tem inúmeras condições de produzir 20%, 25%, 30% dos insumos que o mundo precisa para descentralizar. Nós compramos matéria-prima da Índia, o mundo inteiro. A Índia produz mais de 90% da matéria-prima dos remédios para diabetes, para câncer, para tuberculose, para todos os comprimidos que a gente toma no mundo. Se a China, nesse lockdown, nessa situação, falar eu não vou produzir a matéria-prima e nós tivermos que fazer no Brasil um parque de química fina para produzir os remédios, sob pena de morrer. Aí sim morre 100 mil vezes mais do que o vírus, porque daí morreria de falta de controle de pressão arterial, de diabetes, de câncer, de tudo. Mas se nós fizermos uma aspirina que custa 1 centavo, pode ser que ela custe R$1. E o preço e o impacto disso? Isso faz parte do que a gente está chamando pós-corona e o impacto econômico dessa globalização, ou não, tem gente falando assim, não, vamos criar grandes estoques reguladores, vamos fazer bunkers. Pô, fazer bunkers, os remédios vencem, os remédios têm prazo de validade, então nós vamos fazer isso. Se for um país pequenininho, uma Finlândia, uma Islândia, vá lá, em um país continental como o Brasil. Então, eu acho que o mundo não vai ser o mesmo. O mundo vai sofrer transformações profundas. Por exemplo, essas reuniões, elas vão ser a tônica. O número de pessoas que foi para home office e que as pessoas estão olhando e falando assim, no home office ele produz tanto quanto está aqui, isso vai ser uma tendência. O código de comprimento dos brasileiros, nós somos muito, as pessoas encontram uma pessoa, dá um beijo, tem cidade que é 1 beijo, tem cidade que é 2 beijos, tem cidade que fala 3 para casar. Agora só se for 3 para despedir. Né? Os japoneses se cumprimentam assim, os indianos se cumprimentam assim, por conta de antigas epidemias. Eles eles já botaram o distanciamento. Os militares se cumprimentam com uma continência porque você passar de mão em mão era um meio de contaminação nos ambientes de guerra. Será que esse cumprimento que a gente está tendo agora, nesse período corona, nós vamos voltar àquele código nosso latino de encontrar, abraçar, beijar, aquilo dali, qual o distanciamento? Tudo vai mudar, o código de comportamento vai mudar, a televisão vai mudar, a entrevista vai mudar, o futebol está aí decidindo, volta o futebol ou não volta o futebol? Os que defendem falam assim, volte sem torcida. E nem assim o Botafogo vai ser campeão? O Botafogo é um eterno campeão. Botafogo é a coisa mais linda que esse país tem. Aliás, eu acho que se todo mundo torcesse para o Botafogo, o Brasil passaria por esse coronavírus, porque o Botafogo é otimismo. Né? Com certeza. Ministro, vamos falar dos números. Quando o país vai passar da casa dos 1.000 mortos diários? Eu nunca fiz essa previsão e eu me recuso a fazer. Esses eram números que eu tenho, que eu sei quais são, mas que eu sempre lutei para que eles não acontecessem. Nossa gestão nesse momento está sendo desastrosa? Também não comento a gestão atual do Ministério da Saúde. Eu acho que mas para onde estamos caminhando? Quando eu estava no Ministério da Saúde, tinham pessoas que faziam comentários e que eu achava muito antiético. E eu não cometeria o mesmo desatino dos antiéticos, eu não comento. Se o senhor fosse convidado, o senhor voltaria para o Ministério da Saúde? Isso não pertence aos reais. Quando a gente estudava lá na matemática, é aquele E cortado ao contrário, com um corte no meio, com aquele R com 2 pernas, é conjunto vazio.
Se o senhor voltasse, o que o senhor faria? Trabalharia 18, 20 O horas. que o Brasil deveria fazer neste momento? É muito difícil. Eu tinha uma equipe, né? Eu era refém da minha equipe. Eu era o porta-voz dos melhores técnicos que o Ministério da Saúde já teve na sua história. Tá, mas a situação atual, estamos caminhando para 15 mil mortos. Eu acho estamos que caminhando para quase 1.000 mortos conversaria por muito, dia. reforçaria. O que o país tem que fazer? Reforçar muito o SUS, fazer isso dentro do Pacto Federativo com o SUS. O SUS é o Pacto Federativo da Saúde estabelecido. Existem as reuniões bipartite e tripartite, elas aconteciam diariamente, ou seja, a gente falava a mesma língua. Eu conseguia interagir com Manaus online, com Fortaleza, com Recife, todos os dias, Isolamento de manhã, social. de tarde, de noite. Isolamento social, ampliação de leitos, equipamentos de proteção individual, lista única de CTI que eu trabalharia, que a gente já estava trabalhando. Por exemplo, uma cidade... Por que não uma testagem em massa séria? Se tiver produção no mundo, se tiver disponibilidade... Por que o país não fez uma testagem em massa? Porque o país não produz a testagem e os Estados Unidos e a Europa entraram comprando 100% de tudo que havia pagando um preço no por mundo. isso. Da nossa não investimento em ciência e na nossa dependência tecnológica. Pagamos um preço na não produção, na dependência tecnológica, pagamos preço nas favelas, na falta de saneamento básico, na falta de educação, pagamos preço pelo mau uso da internet, pelas fake news, pagamos vários preços que esses preços estão nas determinantes sociais de saúde, que é, infelizmente, a nossa história. Quantos anos de negligência de habitação em São Paulo, Rio de Janeiro, e achar que favela é uma coisa cultural, banalizar aquele tipo de moradia. Hoje, aquele tipo de moradia está ali. A tuberculose no Rio de Janeiro, ela é uma cidade que tem um dos maiores índices do planeta de tuberculose nas favelas. Você vai botar um vírus respiratório em cima da população que mais tem tuberculose, uma das que mais tem tuberculose no mundo. E isso é um preço que o país vai pagar. Por que fala-se tão pouco sobre contaminação, sobre mortos, sobre vítimas de dengue? Eu acho que dengue já foi incorporado, quase que banalizado, mas hoje nós estamos convivendo com dengue, epidemia em alguns locais, entrada do coronavírus, epidemia viral respiratória, típica do inverno, e sarampo 4, em determinados lugares, 4 viremias em paralelo dentro do nosso país. O que nenhum país do mundo teve. Mas somos um país continental. Sim. O senhor defende isolamento social para todas as partes do país ou de acordo com a situação de cada região? Caso a caso, né? Eu acho que no início o que aconteceu foi um disparo, um gatilho. Tem que ter essa flexibilidade. Eu acho que tem que ter a leitura. A gente construiu, na época a gente estava construindo, né? Primeiro eu tinha os pré-requisitos. Eu preciso ter respiradores, preciso ter isso daqui, para melhorar o sistema. E era um gráfico e era uma maneira de conduzir muito interessante, porque ela partia de um gráfico com 2 coordenadas. Uma, velocidade de transmissão, e a outra, capacidade de atendimento. Vamos supor que você tivesse uma velocidade de transmissão enorme, como tem em Manaus. É fácil de você saber, muito elevada. Nós tínhamos dividido em 5 graus. Até 20 era muito baixa. De 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. 5 graus de transmissão. E capacidade de atendimento, ou vulnerabilidade. Eu tenho uma capacidade muito alta, mesma coisa, 5 graus, desde uma capacidade muito baixa. Por exemplo, o Amapá, 10 leitos de CTI, ele já entra em colapso. Então, a capacidade de atendimento dele, um sistema de saúde muito pequenininho. Estamos caminhando rapidamente para o colapso hospitalar. Vamos supor que a gente tivesse uma transmissão muito alta, mas nós tivéssemos uma capacidade de atendimento também muito alta. Cai naquele exemplo que eu te dei. Olha, pode ter a transmissão... O senhor vê o colapso hospitalar muito próximo? Eu acho que ele vai acontecer e o que a gente tem que fazer muito esforço no Brasil, que eu faria obstinadamente, é não deixar morrer por desassistência. Isso é da era pré-SUS e a gente tem que viver ou morrer são desígnios de Deus. Onde o senhor acha que o isolamento social dá conta, onde o senhor acha que tem que ter o lockdown? Eu acho que dar a chance para a pessoa poder se tratar é o nosso principal Mas meta analise agora. o Brasil continental, eu com acho suas que, características. Eu acho que você tem determinadas localidades. Lockdown onde, ministro? Eu acho que você tem o Rio de Janeiro como uma cidade que já deveria estar trabalhando há mais tempo pela complexidade geopolítica. Eu teria fechado com mais tempo, porque... Rio de Janeiro, lockdown, então. Você pega lá aproximadamente metade da cidade em situação de exclusão social difícil
difícil entre o que é chamado comunidade, bairro, favela, enfim, muito difícil. Aquilo Fortaleza também? Né? Fortaleza, os números deles, eles estão lutando com muita garra. O secretário lá, o Cabeto, ele é muito forte. Ele abriu 4 hospitais de campanha, eles conseguiram abrir. Eu mandei muitos respiradores. Já passaram numericamente o rio. Eles estão ali trabalhando com 90%, mas eles fizeram agora, nessa semana, poderiam ter feito um pouco antes. Acho que Recife, a mesma coisa. São Paulo tem vários subsistemas de saúde. Você tem Ribeirão, você tem São José, você tem Sorocaba, você tem Campinas, você tem Baixada Santista. Então, São Paulo tem capacidade de levar pacientes daqui para lá e construir. São Paulo tem uma iniciativa privada com leitos que você pode comprar. Então, ela tem possibilidades ali dentro. O Rio de Janeiro só tem uma cidade, que é o Rio. Ela não tem uma segunda cidade para fazer congestão. Essa adesão ao isolamento social continua baixo. Baixo. Olha o exemplo de Minas. Olha o prefeito de Belo Horizonte levando o isolamento com um impulso muito forte. Olha os números de Minas. Né? Olha o número da Argentina, olha o número do Uruguai. Ou seja, com toda a sua experiência, ministro, onde o senhor acha que tinha que fechar, onde o senhor acha que tem que ter lockdown nesse momento? Eu acho que onde você vai fazendo um aumento da transmissão sem ter capacidade de instalação, tem que parar. Eu tinha recomendado quando 80% dos seus leitos estivessem ocupados, quando você só tivesse 20%. Então vamos nominar. Nós temos cidades que têm 98%. Vamos nominar para ficar claro. Eu não tenho hoje os números do Brasil na minha mão. Sei. Eu acho que o Pará, pelos últimos números que eu vi nessa semana, o Pará deve assumir o epicentro dos casos brasileiros nas próximas semanas. Mas o senhor sabe que os cientistas também divergem muito. Uhum. Muitos defendem a tese de que a sociedade precisa ter o contato com o vírus para atingir a imunidade do rebanho. Isso não há divergência. A divergência existe em qual velocidade que você vai fazer isso. Que velocidade deve ser feito isso? Eu acho que a velocidade que o Brasil está fazendo é extremamente perigosa e o número de óbitos vai ser extremamente alto. Porque é igual você passar num desfiladeiro com uma boiada. O bom condutor, os pantaneiros de onde eu morei... Aí é que entra o isolamento social. Aí os pantaneiros falam que nesses momentos você tem que tocar a boiada devagar. Se você tocar a boiada rápido, você vai cair no desfiladeiro e vai perder muito boi. Para tempo, para ter mais leitos de UTI ou então criação da vacina? Como diz o Paulinho da Viola, quando o nevoeiro é grande, o marinheiro experiente leva o barco devagar. O senhor sabe que a vacina está sendo desenvolvida em várias partes do mundo. Inclusive no Brasil. O Brasil Inclusive participa. no Brasil. E quando o senhor acha que na prática vai ter vacina à disposição das pessoas? Achismo para a ciência, mais uma vez, não Pelas funciona. informações que o senhor dispõe. Olha, nós estamos esperando uma vacina para AIDS desde quando o Cazuza adoeceu na minha frente. Eu estudava medicina no Hospital Gafreguini, que meu professor falou que em 1 ano nós teríamos a vacina da AIDS. Nós estamos há 30 anos e não conseguimos achar. Realisticamente, pode ser que você nunca ache. Pode ser que esse vírus seja um vírus endêmico e que fique aí como vários vírus respiratórios. E muita gente prevê uma guerra econômica também pela obtenção da vacina. Eu acho que uma guerra selvagem. Eu acho que a vacina vai acabar se impondo como um bem global, um bem da humanidade. Eu acho que vê isso acontecendo? Eu acho que não tem outro caminho. Eu acho que seria impossível alguém ser o detentor. Agora, a capacidade instalada de laboratório para produzir é que eu acho que o mundo rico produziria para ele. O Brasil deveria estar agora investindo em aumentar a capacidade de produção de vacina, porque daqui a pouco, se sai a vacina, nós podemos não ter a capacidade de produção. E eu iria assinar, na semana que eu sair, a autorização do Complexo Industrial de Vacina da Fiocruz, Rio de Janeiro, que está pronto o projeto e que eu acho que deveria ser tomada essa decisão já. Quando é que o senhor vê a vida voltando ao normal? Ou ao normal, ao novo uma normal. Nova versão, né? É uma nova forma de normal. Eu acho que o cenário que a gente trabalhava era que a gente iria passar maio e junho com os casos aumentando, como estão aumentando. E o senhor está muito preocupado, veja que isso. Em julho a gente teria um platô lá em cima, né? Como a gente fala, vamos subir o morro Everest e aí ficar no platô o mês de julho. No mês de agosto começar a cair para em setembro a gente estar com números mais próximos de uma coisa mais civilizada. Com mais possibilidade de flexibilização. Seguindo protocolos. Mas Cabrini, veja bem, esse país, nós podemos estar em julho com São Paulo bem melhor e o Rio Grande do Sul entrando no seu ápice. Nós podemos estar saindo o Rio Grande do Sul do problema e entrando Minas Gerais para o seu ápice. O país, ele não existe uma receita de bolo. Então, quando a gente fala o Brasil, tem muita gente que fala assim, a Itália. Tá, a Itália é um país que é aquela botinha.
A Grécia é uma coisinha, a Inglaterra é uma ilha, o Japão é uma... Tudo bem, mas são pequenos. O senhor reconhece que tem várias partes do continente. Brasil que podem reabrir seguindo protocolos? Com certeza. Eu acho que o Brasil pode analisar, só que quando as pessoas falam de economia, praticamente todo mundo olha para São Paulo, que 50% do PIB está ali. Você pega o triângulo São Paulo-Minas, que é um eixo de produção, o agro está trabalhando normal, a nossa economia, o agro, como está no campo, ele vai trabalhar normal, a parte industrial sofrendo muito, a parte de prestação de serviço, que é isso onde a pessoa, essa não volta atrás, quer dizer, o cara que ia tratar um dente hoje, se ele não trata o dente hoje, ele vai tratar lá na frente, mas você não recupera mais isso que aconteceu. O senhor sabe, por exemplo, aqui, que a indústria na Itália voltou a funcionar, mas seguindo protocolos rigorosos. Sim, é o que vai acontecer mundo afora, enquanto a gente no não Brasil, tiver quando uma isso solução. deverá acontecer, na sua visão? Eu acho que enquanto a gente estiver aumentando, se a gente quiser fazer, os números vão nos derrubar sempre. Eu acho que na hora que a gente tiver pelo menos uma estabilização e uma tendência de queda, na minha impressão, em julho a gente estabiliza, em agosto começa uma tendência de queda. Mas volto a repetir, não sou dono de verdade nenhuma, era uma impressão, era uma discussão que nós tínhamos e o comportamento da nossa sociedade pode fazer com que isso seja melhor, pior, mais dramático, menos dramático. A nossa história, nós a estamos escrevendo diariamente com as atitudes que a gente toma. Se as nossas atitudes forem boas para enfrentamento dessa doença, podemos sair antes, podemos sair. Se forem ruins, podemos passar mais tempo. Vamos ver, Deveríamos chegar a quantas vítimas fatais na sua projeção? Eu não faço projeção de números, porque eu acho que isso só traz... Existem muitas projeções diferentes. E isso daí... As mais pessimistas... Lá no Ministério da Saúde tem uns 30 cenários que me mandavam para lá. É pessoal de... Mas eu sei que a sua projeção bate com o que nós atingimos hoje, não é isso, Pessoal de GSI, pessoal de Inglaterra, Imperial College, pessoal do Sul, pessoal da... Cada um tem lá o seu. O senhor acreditava que hoje Não, chegaríamos lá a no quase Ministério 15 mil? da Saúde a gente tinha lá eu, Gabardo, Wanderson, o pessoal lá, cada um tinha a sua impressão, né? O Gabardo sempre mais otimista, o Wanderson um cara mais, um mix de todos e eu... Acabou que os meus foram mais próximos do acerto lá. Eu brincava com eles que eu sou ortopedista, né, pediátrico, mas tenho alguma vivência de sistema de saúde. O meu foi o que chegou mais perto lá. Teremos que não ultrapassar quantos mortos para que isso seja considerado uma vitória? Eu não falo de números. Mas eu percebo o senhor preocupado. Eu não falo de números porque se fosse uma morte ou se fossem 100 mil, 200 mil, atrás de cada uma delas tem uma família, tem uma pessoa e quando a gente começa a ficar igual economista, tratando tudo como um percentual, como um número, é o caminho mais perto para o médico errar e esquecer que ele é humano e que o compromisso dele é com a vida. Então eu vou ficar nos meus 3 pilares, aderido intransigentemente à vida, lamentando a morte de cada um, rezando pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, porque se esse pessoal adoece, olha quantos que deixam de ser atendidos, quantos que perdem atendimento. E a gente tem que zelar muito por esse... Nesse momento, estamos fracassando? Eu acho que nós estamos em algumas situações com muita dificuldade de manter uma política, porque quando você troca toda uma equipe de um ministério, quem senta no cargo tem sempre uma dificuldade de pegar o fio da meada. Então, que alerta o senhor gostaria de fazer? Eu acho que atenção muito grande ao SUS, CONAS e CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Secretários Municipais, reposicionar rapidamente um comando de saúde ligado à USP, ligado à Fiocruz, ligado a Adolfo Lutz, ligado à Unicamp, ligado ao que a gente tem de melhor, voltar os olhos para a ciência, apostar na ciência, trocar as melhores informações com os países, aproximar de países que estão saindo, por exemplo, a Itália não está deixando ela saindo, ver se a gente consegue alguns respiradores com a Espanha, com a Itália, com eles que compraram muitos, ver se a gente consegue trazer 2, 3 mil para dar um ponto de equilíbrio, acelerar a produção e posicionar o nosso sistema. Nosso sistema é respeitado, ele é forte sim, ele precisa só ser melhor calibrado e eu acho que o Brasil tem como calibrar melhor em abril, em maio, em junho e evitar aí poder dar um atendimento para muita gente. O que o senhor acha que o país tem a aprender com modelos mundo afora? Por exemplo, o modelo alemão que se baseou principalmente na alta testagem, o modelo da Suécia que se baseou em deixar as pessoas terem contato com o vírus para
passar a ter uma imunidade do rebanho. Enfim, o que nós temos a aprender com esses diferentes modelos? Tem muito. Por exemplo, a Alemanha ela trabalha com redundância em sistema de saúde, o Brasil não. O Brasil só a aviação. O que é redundância? Um avião, você tem que ter todas as peças do avião no seu almoxarifado. A Alemanha, se você tem um respirador funcionando aqui, você tem que ter um obrigatoriamente no almoxarifado. Então, quando precisou de sistema hospitalar, ela dobrou o sistema hospitalar dela sem nenhum tipo de necessidade de comprar um item. Ela tinha tudo em dobro. O único país do mundo que tinha isso. O Brasil, os nossos hospitais não têm sequer grupo gerador para tocar energia, né? Então, a gente vai ter que andar muito. Eu acho que o Brasil tem que aprender nível de capacitação. Nós estamos formando enfermagem por curso à distância. Em que modelo a gente pode se basear? Eu acho que certificação de qualidade. Não adianta ter quantidade de médico e enfermeiro. Do que o senhor tem visto o mundo afora, o que o senhor acha que é aproveitável para o país? Eu acho que o sistema de saúde inglês é o nosso sistema que a gente deveria andar mais próximo e se inspirar muito no modelo inglês. Que é baseado em saúde pública facilmente acessível. É o modo que a gente discutiu, a gente optou na nossa Constituição, nosso sistema não existia, aquilo é um desafio geracional, a nossa geração está dando a sua parcela de construção do sistema, mas é um sistema que tem 30 anos e eu acho uma crueldade você querer cobrar de um sistema num país como o nosso, com os investimentos que a gente faz, uma performance como as pessoas querem da Nova Zelândia ou da Austrália, enfim, desses países que têm um PIB altíssimo e que investem muito mais. Eu acho que o Brasil está no caminho certo em termos de modelo de saúde, pode e deve fazer melhor uso do recurso, ampliar, mas precisa olhar para a qualidade da formação, da capacitação, não dá mais para abrir essa quantidade de cursos sem as pessoas. Fisioterapia, essas coisas, é fábrica de diploma o Brasil, tem uma enxurrada de diploma, mas não tem capacitação à altura para tratar uma doença grave. Lá em Manaus, por mais que você abrisse leitos de CTI, você pega de cada 100 pessoas que entrou no CTI, mais de 85% veio a óbito. Então, muitas vezes você pode ter o aparelho, o equipamento, a máscara, tudo, mas as pessoas que pilotam, o que está por trás disso. Nós precisamos ter recursos humanos em saúde melhor qualificados dentro do país. Para podermos ter um sistema que se cobra mais. Precisamos ter certificação de qualidade, precisamos informatizar esse sistema e, literalmente, investir em ciência e produção de insumos por soberania nacional. Acho que ficou provado que essa política de dependência externa absoluta de rendimento, a China é mais barata, portanto, vamos todos para lá. Não só o Brasil, mas o planeta Terra inteiro vai rever. E o Brasil tem que estar preparado para poder montar um parque industrial à altura de uma população de 215 milhões de habitantes. O que está bem e o que não está bem nesse momento? Número de mortos. Nesse momento que a gente grava a entrevista, 13 mil, mais de 13 mil. Eu acho que, eu volto a repetir. Deveria ser menos? Eu sei que para vocês... Deveria ser menos ou não? Para vocês que trabalham com números que vêm das exatas e gostam, eu me recordo muito quando um paciente... Esse número era inevitável quando ou não, ministro? Paciente chega para mim e fala assim, o senhor vai me operar? Eu digo, vou. Ele fala assim, quantos pontos que o senhor vai dar? Normalmente esses pacientes são, quantos dias eu vou ficar com gesso? Quantas horas será a sua cirurgia? Normalmente esses pacientes são contadores, engenheiros, são pessoal das exatas. 2 mais 2 para eles tem que dar 4. Se não der 4, eles ficam profundamente incomodados. Nós da saúde, 2 mais 2 pode dar 4. A gente vai fazer o possível para dar 4, mas tem margem. Mas esse número deveria ser menor a essa altura? Cada um é um. Esta doença, ela vai, em cada sociedade, ela vai se comportar de uma maneira. Ela vai ter alguma coisa comum. Nós estamos escrevendo... seguido o isolamento social que o senhor defendeu com tanto ardor, se tivéssemos, teríamos menos mortos hoje? Se tivéssemos tido uma política de não deixar tanta favela, se tivéssemos colocado essas pessoas para elas poderem ler informações de qualidade e tomar boas decisões, se tivéssemos um transporte público que nós não amontoássemos toda a classe operária às 6 horas da manhã... Mas aí não está na nossa capacidade, nem não é verdade? Senhor, né? É o se, mas não eu existe. falo na administração recente da crise. Esse é o nosso país, essa é a nossa sociedade. Na nossa sociedade, do jeito que ela se movimenta, do jeito que ela é, as pessoas vivem da movimentação da cidade, são flanelinhas, são catadores, são pessoas que vivem do resto da sociedade. O Brasil tem esta característica. Então, ele vai pagar um preço
vai ter números diferentes de países que não têm isso. Nós tentamos aí levar um apoiamento na Seguridade Social, levar R$600 para as pessoas. O que nós fizemos? Nós mandamos as pessoas arrumar CPF, abrir conta em banco, nós aglomeramos milhões de pessoas, tiramos as pessoas de casa na porta da Caixa Econômica Federal, no momento que a gente precisava mais estar fazendo isolamento, nós fizemos uma massificação de contato por falta de ter sequer um cadastro das pessoas mais vulneráveis desse país. Nós vamos pagar o preço das nossas inequidades, das nossas diferenças sociais. A pressão Mas o senhor considera esse número de mortos até esse momento aceitável? Ele é a realidade. É aceitável? Ele é a realidade, ele é o que é. Se no final ele vai ser maior ou menor que os outros, é o vírus na sociedade brasileira, ponto. Isso daí, uma coisa eu lhe digo, sociedade livre, Congresso aberto, Supremo aberto, imprensa livre, o número será sempre livre. O senhor disse uma frase muito importante numa entrevista internacional, que a história vai mostrar quem estava certo, quem estava errado. Isso aí. A história vai mostrar que nesse momento que nós estamos falando aqui, estamos no mês de maio, estamos com um número excessivo de mortos ou estamos vencendo essa guerra? A história está sendo escrita. Não se analisa a história no momento em que ela está acontecendo. É só com o senhor está propenso a acreditar em quê? Eu estou propenso a acreditar que cada minuto é possível da gente salvar uma vida e é esse o esforço que todo mundo tem que fazer. Eu vejo muita preocupação. Muita preocupação, como todos. Meu pai tem 88 anos, minha mãe tem 84, 83, minha sogra tem 86. Meu pai e minha mãe, no dia 6 de setembro, vão comemorar 65 anos de casado e preparam uma reunião da nossa família com os filhos, os netos, os bisnetos, e sonham com esse momento no dia 6 de setembro. Eu gostaria muito de, no dia 6 de setembro, estar com todo mundo da minha família, celebrando, abraçando e beijando meu pai e minha mãe. Quem nesse momento está mais necessitado de um choque de conscientização? A população brasileira ou os nossos políticos, os nossos governantes? Os nossos políticos, eles são um retrato, uma fotografia 3x4 da sociedade brasileira. Eles são eleitos pela sociedade brasileira, eles representam a opinião da sociedade brasileira. Então, nós todos precisamos estar muito atentos à realidade. Está faltando um choque de conscientização? Eu acho que o choque está acontecendo diariamente, mas nós estamos relativamente anestesiados pela realidade dos fatos. E qual é a realidade dos fatos? Um vírus que não negocia com ninguém, quem ficar no caminho dele, ele atropela, que fez o que está fazendo com a cultura, com os artistas, com o cinema, com a televisão, que acabou com novela, que acabou com o hospital, que acabou com o equipamento de proteção individual, que desestabiliza, que cria crise política, que faz isso daí. Isso é o fato. O fato é coronavírus, Covid-19. Ele é o fato, ele é o personagem. Todos nós estamos, de alguma maneira, procurando nos adaptar, evitar, desviar das consequências desse vírus. E isso daí vai levar um tempo, mas nós vamos sair melhores, nós vamos sair maiores, nós vamos refletir melhor, nós vamos entender melhor o momento do que nós estamos passando e tenho certeza que a sociedade vai sair melhor disso. Mandetta, outro Eu teria aí criticado o Itamaraty e que o presidente Bolsonaro, perguntado sobre isso, disse que o senhor é carta fora do baralho. O senhor ficou sabendo disso? Eu não jogo baralho. O senhor é carta fora do baralho? Eu não jogo baralho. Meu pai nunca deixou jogar baralho. Mas o senhor sabe o que significa a expressão? Eu não conheço o jogo. Quando você não conhece o jogo, você não joga. Se você falasse que eu era um jogador fora do futebol, eu poderia falar de futebol. Baralho nunca foi da vida da minha família. O senhor ainda tem contato com o presidente Bolsonaro? Não. Nenhuma conversa? Não, sério. Se o senhor pudesse conversar com ele, o que o senhor diria a ele? Para que ele fizesse o melhor pelo povo brasileiro. Se aconselhasse bem, tem excelentes. O corpo ministerial que eu tive a honra de trabalhar é um corpo ministerial fantástico. Escute os bons conselhos que bons ministros que tem no quadro do governo pode dar e eu tenho certeza que ele, se assessorando bem, ele consegue bons resultados. O senhor sai desse episódio da história presidenciável? Não. Eu acho que isso é uma foto 3x4 desse momento. Foi um momento muito intenso e nós utilizamos o máximo a comunicação do Ministério da Saúde. Nós estivemos presentes na casa das pessoas, aquelas coletivas que a gente estava com o boletim
ela naquele momento ela era o ponto de encontro das pessoas. Então eu acho que as pessoas elas se ligaram muito, não só em mim, no Wanderson, no Gabardo, naquele momento, mas como aquilo foi interrompido, eu acho que num primeiro momento todo mundo sente muita falta, mas depois vai chegando a vida para levar, as pessoas vão esquecendo. Eu acho que a gente vai ser uma boa memória, pelo menos de uma equipe que tentou ao máximo trabalhar com ciência. Eu acho que isso daí fica. Agora, essa coisa de política, de popularidade, eu acho que isso daí gradativamente vai se dissolvendo. Eu espero sempre poder ser um colaborador nas áreas que eu sempre dediquei minha vida, políticas sociais, cuidar de gente, eu fui ortopedista pediátrico, eu coordenei no Congresso política das pessoas com deficiência, doenças raras, eu, Romário, Mara Gabrilli, enfim, um grupo de parlamentares. Eu era um parlamentar temático, todos os partidos me chamavam para discutir saúde, eu discuti SUS, eu discuti vida, eu discuti previdência, assistência social, eu discuti isso. O presidente Bolsonaro garantiu que eu posso ajudar. O presidente Bolsonaro garantiu que o senhor teria autonomia no Ministério da Saúde? Sempre tive. Sempre tive autonomia. A equipe que eu montei a equipe... Não em relação à implementação da política de isolamento social. Sim, mas também não quer dizer... Autonomia eu sempre tive, inclusive para discordar dele. Agora chega uma hora que ele não queria, ele queria uma equipe e ele é o eleito para isso. Vamos inverter, vamos supor que fosse o contrário, vamos supor que eu fosse o presidente e ele fosse o meu ministro da Saúde. E vamos supor que eu quisesse o isolamento e que ele, como ministro da Saúde, falasse, não vamos fazer isolamento porque eu acho que vai ser muito duro para a economia. Provavelmente eu exoneraria ele. Então, e muita gente poderia, os empresários falariam, por que exonerou o ministro da Saúde que queria que as nossas empresas funcionassem? O que custou o seu emprego? Assim. Por que vocês não chegaram Eu acho que foi uma discordância de que não havia espaço naquele momento onde os números... Nós estávamos no pé da montanha, nós íamos começar a subir, o SUS não estava preparado, o sistema não estava preparado, eu não tinha EPI, como é que eu ia mandar movimentar o respeito para com a enfermagem brasileira? São pessoas que estão indo para o trabalho, estavam indo para o trabalho, teve um determinado momento que não tinha máscara. O senhor chegou a dizer ao presidente que era um absurdo ele ter declarado que o coronavírus é gripezinha? Tudo isso foi... O senhor disse isso aí? Tudo isso foi conversado da maneira... O que o senhor falou exatamente da aí? maneira bem... Em relação a isso, o que o senhor falou para ele? Você é de origem italiana, Cabrini. Eu sou de origem italiana, Mandetta. Ele é de origem italiana, Bolsonaro. Então isso foi conversado como os italianos conversam. Não dá para fazer assim, faz assado, mas sempre com muito bem querer. Nunca houve falta de respeito minha para com o presidente, nem do presidente para comigo. Sempre com respeito. Tanto que no final eu deixei o ministério, mas de uma maneira cordata, dizendo para ele, dando para eles, olha, cuide disso, cuide daquilo, cuidado com isso aqui, olhe esses relatórios. Pedi para minha equipe toda ficou no Ministério da Saúde, mesmo sabendo que iria ser trocada, todos ficaram lá à disposição para ajudar os que viessem, para colaborar, para passar serviço. Fui na posse do novo ministro, fiz uma fala para ele, desejando boa sorte, me recolhi, não faço nenhum comentário, desejo a eles um bom trabalho. Por que os ministros do presidente Bolsonaro saem de forma tão turbulenta? Eu não. Eu saí de uma forma nada turbulenta. Eu acho que eu saí com um bom relacionamento com eles todos. Até a internet brigou um pouco comigo lá. Mas o senhor saiu com a insinuação do que o senhor gostaria de ser uma estrela. Pelo menos houve essa insinuação. Isso daí eu acho que foi uma coisa mais criada pelo imaginário popular. A vaidade pesou? Acho que não. Será que o senhor estaria aparecendo demais? Acho que não. Eu continuo na mesma casa, com a minha família, do mesmo jeito. O seu brilho atrapalhou? Sei, isso daí não é para... A mim não, a mim nada. Que avaliação que o senhor faz? Eu acho que a gente trabalhou com todas as possibilidades que a gente tinha para levar uma mensagem. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu conheço gente muito humilde, gente do campo, gente lá que está lá no fundo do Mato Grosso, trabalhando com gado, com lavoura, tocando comitiva. Eles me ouviram. As pessoas que estão na periferia da periferia, e nós conseguimos falar a linguagem que as pessoas entenderam.
Então, eu acho que isso daí foi muito importante, esse período, mesmo tendo todo esse estresse, mas foi muito importante aquele período, porque nós conseguimos fazer com que todos no Brasil entendessem a doença, entendessem o vírus, entendessem como que transmite, O senhor se arrepende de entendessem algo? lavar as mãos, entendessem que tinha que preservar os idosos, fazer os isolamentos. Todos compreenderam muito bem. Então, eu acho que eu fico muito feliz de ter dado Do que o essa senhor se mensagem. arrepende? De nada. Nunca me arrependi de nada. Nem um segundo da vida que eu vim até agora, eu nunca me arrependi. E agora, o que o senhor vai fazer, ministro? Agora eu estou esperando, eu estou pedindo para o governo para me liberar, porque eu quero trabalhar. Tem muita gente que quer assessoria, quer consultoria, quer saber como que vai ser o novo normal. Imagina os artistas... Como vai ser o novo normal? É isso que a gente está estudando. Eu estou estudando o novo normal aí com gente do mundo inteiro. Como que vai ser show? Será que nós vamos ter aqueles shows do Wesley Safadão, desses artistas sertanejos, de 100 mil pessoas, de 80 mil pessoas? Como que vão ser as boates? Como que vão ser os cruzeiros, os navios? Teremos no Roberto Carlos no navio no próximo verão? Como que vai ser o Carnaval 2021? Como que vai ser o final do ano? Como que vai ser o retorno do futebol, do hóquei, de tudo isso? Por isso que eu estou pedindo para o governo, me libera, porque tem muita gente que quer que eu preste esse serviço para poder montar. E eu não quero ficar recebendo salário da coisa pública, cumprindo uma quarentena sem trabalhar. O que eu tenho para ajudar é público, né? Então, o que eu estou fazendo agora é aguardar a reunião da comissão de ética, que cabe a ela, logicamente, ver o que pode e o que não pode ser feito por um ex-ministro. O país deve desculpas às famílias que perderam entes queridos? Não, eu acho que isso daí não existe. O que o senhor diria a essas famílias hoje? Pêsames, solidariedade, minhas orações, minha fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida, uma Ave Maria para cada um deles. Todo dia eu rezo o texto, todo dia eu peço que ela conforte todas essas famílias. Isso é a vida na sua forma mais dura, quando a gente se encontra com a brevidade dos nossos entes, né? Eu como médico, a morte é meu maior inimigo, sempre foi. Eu não gosto dela, eu não gosto. Vai ficar sempre a pergunta até que ponto poderíamos ter evitado tantas mortes assim? Até que ponto o mundo poderia ter evitado, a China poderia ter tido um código sanitário melhor e a gente não teria tido nem o vírus. Essa pergunta é uma pergunta impossível de ser respondida. Como eu volto a lhe dizer, o vírus é um fato. E o fato é que nós vamos ter que... O que não é fato é a origem dele, que é alvo de muita discussão. Aí a ciência vai atrás disso. Para a sua visão, até aqui? Pode ter certeza que a ciência vai decifrar isso com o tempo. Veio do morcego? Foi um acidente de laboratório? Ou uma teoria da conspiração, como algumas pessoas defendem? Né? Já vi de tudo. O senhor está propenso a acreditar em quê? Olha, até o momento... De tempos em tempos a gente tem mutação viral na história, né? A famosa gripe espanhola que todo mundo está falando era uma mutação viral. Tivemos a gripe asiática, tivemos MERS, tivemos H1N1. De tempos em tempos isso ocorre. E isso ocorre ali naquela península asiática com mais frequência. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil. Nós temos aí, por exemplo, você pega um estado como Santa Catarina, olha o tamanho, são pequenas propriedades, criação de porcos, aviários, numa quantidade muito grande. O Brasil é o maior exportador de aves, porcos, bovinos. Então, nada impede de surgir um vírus novo dentro do Brasil e, de repente, o Brasil sofrer a mesma discriminação, a mesma desconfiança que a China está recebendo. Mas nunca houve um vírus que se adaptasse a todos os tipos de clima como esse. Isso chama muita atenção. Isso fez crescer, na visão de alguns cientistas, a hipótese de um acidente de laboratório. Isso daí O senhor tem ouvido isso, não tem? É a turma do eu acho. A turma do eu acho, ela é terrível, porque ela se reveste de uma certa credibilidade. Imagina se eu olho aqui para você e falo, eu acho isso. E amanhã a notícia ia ser... Nada é fato, né? Eu sou um ignorante nisso, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que, se eu quiser dar uma opinião sobre isso, e se alguém quiser dar uma opinião sobre isso, eu tenho que ir atrás da ciência, eu tenho que ter a minha teoria, eu tenho que provar e eu tenho que colocar na revista indexada, eu tenho que deixar que os pares cientistas
questionem, fuzilem a minha teoria. Eu tenho que ir no Congresso, eu tenho que sentar frente a frente com quem é meu contrário do outro lado, para que até o momento que aí sim todo mundo fala, ele está certo, o doutor Cabrini está certo, ele acertou. Então você vai ganhar o Nobel porque você encontrou a solução, porque você acertou. A ciência é assim. O resto, o achismo, ele sempre andou, ele sempre ficou. Eu vejo gente, agora é época de internet, gente que vai, grava um vídeo, olha, eu estou dando remédio tal, grava um som, né? Vejam o que o virologista do Einstein está falando sobre não sei o quê, a teoria não sei o quê. Isso é natural, é da natureza humana. Aqueles que não têm formação... Eu só me incomoda um pouco quando isso é dito por médico ou por uma autoridade científica. Falando em dado importante, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, trouxe 2 informações relevantes. Primeiro, ele reconheceu que o isolamento social funcionou na sociedade dele. Porém, ao mesmo tempo, ele trouxe a informação de que nos novos casos de coronavírus, de cada 3 casos, 2 eram de pessoas que ficaram em casa. Qual é a sua interpretação sobre isso? É o vírus, é o poder de contaminação do vírus. E quando você está em casa, a sua casa também é um local que você pode se contaminar. O vírus, a capacidade de transmissão dele, ele já demonstrou que ele é muito competente. Eu tenho pessoas que estavam dentro de casa, no Rio de Janeiro, que não saíram de dentro de casa, um casal de amigos. Tinha uma funcionária, a funcionária estava morando na casa, ele já tinha uma certa idade. O único contato que ele tinha, a única vez que ele pediu uma pizza que o entregador trouxe e tal, passou 3, 4 dias, ele começou com sintoma. A embalagem levou. Então, assim, essa informação foi relevante na sua visão? Eu acho que isso daí é fato e está acontecendo mundo afora. Você vê para aqueles que duvidam do isolamento social, o que o senhor diria? Eu acho que o isolamento social ele é importante para diminuir a velocidade com que as coisas acontecem. Mas não é uma cura. Não é uma cura e nem é o instrumento pelo qual nós vamos... Porque nós não podemos viver numa cápsula. Porque se fosse... Vamos supor, quantos brasileiros nós somos? 215 milhões. É isso? Quantas pessoas acima de 60 anos? Não sei, vamos estimar aí que sejam 20 milhões, 30 milhões. Você já imaginou se 30 milhões de brasileiros fossem morar no campo? Olha, cada fazenda brasileira vai acomodar 5 pessoas. O Brasil é um vazio de pessoas aqui. Será que isso seria o suficiente para não ter casos em terceira idade? Então, assim, teorias e teorias e teorias. Fato. É uma sociedade, tem um vírus, aonde ele entrou. A Itália ficou 12 semanas em lockdown absoluto e não diminuía o número de casos dia após dia. Agora que está começando a baixar um pouquinho, a Alemanha começou a afrouxar um pouco, voltou a subir, já estão falando em voltar de novo. Muito, muito difícil. Proteger o sistema de saúde, proteger os idosos, a sabedoria está com o pessoal da cabeça branca, transmitir valores, refletir muito, ler bons livros e acreditar na ciência. Ciência como guia, o SUS como meio, né? E a defesa intransigente da vida. Eu acho que indo por aí a gente tem uma chance. Dr. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, muito obrigado por essa brilhante entrevista. Legal, Cabrini. Você é um jornalista brilhante, é uma honra para mim atender uma entrevista sua. Pena que não pudemos fazer na segunda-feira passada, porque teu programa 11h30 da noite e eu caí para dormir. Mas hoje eu fico muito feliz da gente ter feito presencial. Então serviu para a gente não fazer por vídeo e fazer presencial, que para mim é uma honra poder ter uma entrevista tão qualificada como essa. Parabéns, parabéns pela história do seu trabalho. Volto a cumprimentá-lo pela sua atuação, pela sua lucidez e pelos serviços prestados. E você tem que me mandar um livro seu, da sua história como jornalista, e eu estou escrevendo um livro, o dia que eu for lançar eu vou te convidar para eu poder... Combinado, ministro. Eu te entrego um livro meu. Combinado. Tá um bom. grande abraço para o senhor. Muito obrigado. Valeu.